Verde e Amarela, então, que foi lançado hoje pelo governo Bolsonaro. Vamos tentar entender primeiro do que se trata esse programa, e acho que você pode trazer essa explicação para a gente. Bom, acho que em primeiro lugar, acho importante a gente entender o que ele desmonta do programa Minha Casa Minha Vida, né, da política habitacional, enfim, da principal, né, ação de política habitacional dos anos Lula e Dilma, que foi o Minha Casa Minha Vida, né. Esse novo programa do Bolsonaro, na verdade, ele afeta fundamentalmente a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né, que é justamente aquela faixa de pessoas que mais precisam das políticas públicas em geral e das políticas locais especificamente de habitação, né, que são aquelas pessoas que ganham até R$ 1.800, um salário familiar, né. O Minha Casa Minha Vida, para essas pessoas, para essa faixa, né, eles simbolizavam uma política de verdadeira subvenção, né, da moradia, né. Por quê? Porque, na verdade, ainda cabe, né, mas cada vez mais a perspectiva de extinção desse programa, cabia às prefeituras distribuírem, né, atribuírem a propriedade, então, para essas famílias, né, com condicionalidades muito razoáveis, né, e com uma prestação que era praticamente simbólica, né, e com um fundo a perder de vista, do ponto de vista do tempo. Então, de fato, era uma subvenção, né, ao mesmo tempo que era uma política que também aliava aí um interesse desenvolvimentista, vamos pensar assim, né, uma vez que a construção das unidades cabia às empreiteiras, né, e às incorporadoras, então, do mesmo modo, havia, portanto, uma geração de emprego, enfim. Bom, o programa Verde e Amarelo, né, mais uma alusão, enfim, né, a esse nacionalismo, né, essa visão patriótica que é profundamente demagógica, enfim, né, o que ele faz, na verdade? Ele acaba com essa perspectiva, né, ele não trabalha mais nessa lógica de uma transferência para essa faixa 1, né, ele, na verdade, joga com uma política parecida, né, com o BNH, que era que existia antes dos anos 80, né, condiciona, na verdade, o pagamento ao FGTS, sendo que a gente sabe muito bem que até hoje, né, o FGTS, a política em torno do FGTS, com relação tanto ao financiamento de casa própria, ou mesmo outros benefícios, isso está completamente suspenso, né, até hoje não sabemos, né, desde o início do governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo ele joga com uma ideia que é muito interessante, mas é uma falácia, que é a ideia da regularização fundiária, né. Então, o que o programa acena? O programa acena é uma proposta, uma promessa, né, que vai atuar em cima das áreas, né, de conflitos fundiários, ou seja, pessoas que já ocupam esses terrenos, esses imóveis, enfim, mas que não têm esse título, né, e que sobre ele recai uma questão jurídica, enfim, né? Só que isso é absolutamente contrário a toda a lógica das políticas sociais do Bolsonaro, ou mesmo da política do Bolsonaro, né? Porque para isso, né, para uma política fundiária urbana ser levada adiante, é necessário o quê? Né? É necessário desapropriações de imóveis que não cumprem sua função social, né? E que não raro esses imóveis costumam estar, né, sob titularidade de empresas, né, de grandes corporações, que muitas vezes devem impostos, enfim, né, a gente acompanha um pouco essa tendência. Então, exigiria, portanto, né, uma política intervencionista, né, uma perspectiva de um governo que tivesse a ideia de uma lógica distributiva, né, que pensasse na justiça social, que atendesse os direitos sociais, que é justamente a antítese desse governo. Então, mais uma falácia, né, apresentada no invólucro, assim, né, muito bem construído, com um discurso muito bem articulado, para, na verdade, destruir o que havia e promover a versão disso. Você traz essa questão de comprometer, a gente inclusive apontou ali na notícia que o programa Casa Verde e Amarelo, ele compromete uma faixa maior da renda do trabalhador para que ele tenha acesso à casa própria.
é uma estratégia, não uma estratégia, mas é com isso o trabalhador acaba ficando mais endividado. Quem acaba lucrando com isso acaba sendo o sistema financeiro de alguma forma, professora? Sim, por isso que eu disse que, de algum modo, ele lembra o BNH, mas ainda piorado, vamos dizer assim, né? Porque no contexto do BNH, a gente ainda vivia um outro regime econômico político, né, que vinha da ditadura militar, e que não era marcado por esse neoliberalismo feroz, né, que é o que a gente vê com o Bolsonaro. Sim, sem dúvida. Você vê que a lógica da subvenção, ela desaparece, né, ela não afeta, ela não atinge a base da pirâmide, né, que de fato são aquelas pessoas que não têm como arcar nem com o aluguel, né, ela vai alcançar uma faixa intermediária, né, que hoje já é endividada e que se tornará mais endividada ainda, sem dúvida dependentes, né, do mercado financeiro, né, que de fato é o grande braço aí, um braço importante de sustentação do governo Bolsonaro, né, isso a gente sabe. Né, ao lado de toda a articulação dele no Congresso, com o regime político que ele conhece muito bem, né, o sistema financeiro ele ainda é um alicerce importante. Então, nesse sentido, essa nova política, esse novo programa, ele está mais uma vez de acordo com essa base de sustentação do Bolsonaro. Fazendo uma leitura política agora desse momento, você citou que é uma política demagoga, de certa forma. Você acredita, e a gente conversou com o Silvio Catiabava no começo do programa, e ele falou também que trata-se de uma estratégia de marketing do governo Bolsonaro, da figura de Jair Bolsonaro, já pensando nessa reeleição. Você acredita que seja isso também, essa aposta nos programas sociais nesse momento? Então, Thalita, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir compreender as ações, os programas que o Bolsonaro anuncia, né? E ele anuncia, né? A equipe dele anuncia muita coisa e esses programas, via de regra, eles não se efetivam, né? Mas eu tenho, de todo modo, uma dificuldade muito grande de entender, de denominar isso como política pública ou até como programa social, né? Eu acho que existe uma dimensão muito rudimentar dessa ação, das ações desse governo no âmbito do social. Não existe nem sequer uma preocupação, né, uma preocupação em apresentar ainda uma casca, né, que pareça, de algum modo, uma política social. O que é um pouco assustador, né, porque se a gente vê que o Bolsonaro teve um ganho de popularidade, né, nos últimos meses, né, única e exclusivamente com base num auxílio emergencial, né, que não é nem um programa, nem uma política, né, ele é um auxílio emergencial, como o nome diz, né, que ele não foi o responsável, né, direto, muito pelo contrário, ele e a equipe dele apresentaram oposição, né, flagrante a esse auxílio. Esse auxílio foi conseguido por ação do Congresso, e a mensagem, né, que foi transmitida e que foi recebida, né, por uma grande parte da população é que isso, portanto, é uma ação social, né, e que, portanto, o governo faz o que pode, né, porque ao mesmo tempo que ele ganha uma popularidade diminuindo a rejeição, o que chama atenção é o fato da população não atribuir responsabilidade a ele pelos efeitos devastadores da pandemia. Então, o que me faz crer, né, e isso é muito aterrorizador mesmo, aterrador, que o Bolsonaro entende como nunca, como poucos talvez, né, como manipular essa lógica demagógica no Brasil, né? Então você vê aquilo que é o grotesco, né, as ofensas que ele profere o tempo todo, as piadas, né, os preconceitos, tudo isso sempre em resposta, né, a quando ele é instável, né, a se manifestar, tanto por questões de fato relacionadas à corrupção, como por problemas políticos, públicos que ele não dá resposta, e ele responde com alguma piada, enfim, de algum modo, né, execrando. Isso é recebido, a sensação que eu tenho é que isso é recebido pela população, por uma parte importante da população, de uma maneira positiva, e ele sabe disso, né?
Então, é muito difícil entender, e eu acho que não é necessariamente, não são os programas sociais, ou o que a gente pode chamar de programas sociais, né, o que faz essa popularidade dele crescer, né? Acho que tem essa falsa ideia, de fato, do auxílio emergencial. Isso foi uma mensagem que foi recebida equivocadamente, mas que foi muito manipulada por ele. Mas eu acho que essa dimensão demagógica, grosseira, né, do sentido como se fosse alguém que, de algum modo, questionasse as instituições, né, questionasse as autoridades, questionasse o poder instituído, isso, por terrível que seja, produz um efeito simbólico positivo na população, né, que é descrente de tudo também, né, por um processo aí gestado ao longo dos últimos anos, pela mídia, sobretudo, né, ela é descrente totalmente das instituições, de um modo geral, né, da legalidade, da Constituição, então existe um niilismo aí na sociedade, então, mais um elemento que o Bolsonaro nada de braçado. A jornalista Thaís Oyama traz um texto no portal UOL hoje, em que ela fez uma contabilidade das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Quanto ele ficou em silêncio nessas últimas semanas, nesse último mês, ele manteve assim um número bastante inalterado de seguidores. Foi ele dizer aquilo no final de semana contra o jornalista, ele conseguiu 3 mil seguidores novos. Então, acho que entra bem nessa linha do que você está dizendo. Quando ele realmente endurece ou fala essas coisas grosseiras, existe uma base ali que se movimenta e que parece crescer. E daí é um problema, porque constatando isso, a tendência é de que ele passe a agir mais dessa forma, né? A gente volta àquele período anterior em que ele falava grosserias, enfim, xingava a imprensa bastante. Então, podemos caminhar para esse lugar de novo. Você acredita nisso, professora? Com certeza. E acho que com um perigo maior, né? Porque ele está passando pela pandemia, né? Ele, de uma maneira surpreendente, nada de braçada, ninguém ele acho que acreditaria nisso, né? Ele ganhou louros em cima do auxílio emergencial, como a gente falou, né? Ele conseguiu, passadas as grandes tormentas, se estabilizar no Congresso, né? Ele sabe muito bem que os pedidos de impeachment não prosseguirão. Ele foi para o centro, né? Ele conseguiu trazer o centrão para ele também, com isso manter inalterada a base de apoio dele, popular inclusive, né? E eu acho que ele percebeu que isso dá muito certo e que ele também não precisa necessariamente se alterar da maneira como ele já chegou a se alterar naqueles vídeos, naquelas lives que ele ofendia a Globo, né? Ele não precisa fazer isso. É só ele falar uma besteira como, eu quero encher você de porrada. Você pode perceber, aí no dia seguinte ele falou, o jornalista que é bundão pega o coronavírus. Isso é quase que uma coisa para lá de infantil, né? Isso é o jardim da infância, né? Você é bundão. Então, mas você vê, ele fala um dia depois, ele testou, ele sentiu, viu esse efeito positivo, fala de novo. Então, eu acho que a gente caminha, sim, para um cenário muito problemático, porque eu acho que o Bolsonaro está muito estável no poder, né? Acredito que, aí eu concordo com o Silvio, né, um pouco que ele colocou, acredito que o que possa ainda causar ruído para ele, problema, de fato o prolongamento da pandemia e a questão do prolongamento do próprio auxílio emergencial, né? Acho que essa é a questão, não políticas sociais, né? Porque não tem como, até porque a gente teve um desmonte ainda no golpe, na era Temer. O teto o teto de gastos, a PEC do fim do mundo, foi o primeiro grande passo do desmonte das políticas sociais. E ele permanece nessa toada, né? O anúncio de hoje é bem exemplificativo. Então, é isso, são as esmolas, né? O que ele faz ele vai, de algum modo, né, junto ao Guedes, com ou sem o Guedes, batalhar por isso, continuar ao mesmo tempo garantindo a sustentação no sistema econômico, né, no sistema financeiro, né, também no sistema produtivo, mas nas grandes empresas, na Fiesp, enfim,
e vai, ao mesmo tempo, tentar garantir minimamente esse repasse durante a pandemia. Agora, se a pandemia se prolonga excessivamente, aí ele vai ter que se reinventar, né? Mas eu não sou, mais uma vez, uma pessoa otimista, né? Eu tenho muito pessimismo, tenho esperança, mas tenho muito pessimismo. Acho que ele ter sobrevivido dessa maneira e ganhado um fôlego que ele ganhou durante a pandemia é assustador mesmo, é desanimador. Exatamente. Eu conversava, inclusive, com o Silvio sobre esse embate Jair Bolsonaro-Paulo Guedes, mas você traz uma informação interessante nessa análise, porque, de certa forma, até com esse programa do Casa Verde e Amarela, ele atende ao setor financeiro, que está ali ao lado de Paulo Guedes. Então, não se trata de um conflito, mas, assim, agendas que estão sendo construídas por, talvez, caminhos diferentes, né? Justamente. E mais uma vez, a mídia tem um papel também muito simbólico, né? Porque você vê, ele tem um conflito com a grande mídia, né? Mas esse conflito ele não é para valer, né? É só a gente comparar a atuação da mídia, né, durante os últimos anos do governo Dilma e do governo Bolsonaro, né? É como se assim, bate, mas não bate para valer, porque de fato a política econômica ela é alinhada. Né? Então, bate assim na questão, né, de uma certa falta ali, né, de urbanidade, de alguns problemas republicanos, mas não é nada que seja assim absolutamente central, como foi com a Dilma, né? Que seja absolutamente decisivo, como foi com a Dilma. Então, isso também é algo que ele percebeu. Né? Eu acho que o Bolsonaro, né, que tem uma esperteza, né, aos 30 anos dele aí no Congresso, nessa vida política, ainda que como um anão, permitiram a ele conhecer bem esses meandros, e eu acho que ele também entendeu que ele não precisa brigar tanto com a mídia, né? É essa sensação que eu tenho. Ele brigou muito no começo, como eu falei para você, não sei se vocês se lembram, né, no episódio Marielle, ele fez uma live, um vídeo, enfim, que ele xingava a Globo, enfim, xingava a Folha, de coisas muito pesadas, mas hoje ele não faz mais isso. Eu uso essa comparação. Hoje ele fala, é o bundão, entendeu? Que é, como eu falei, uma ofensa do jardim da infância. Sim. Complicado. Eu queria saber de você fala que é pessimista nesse momento, com alguma esperança, como a oposição pode agir nesse momento? Porque daí a gente chega numa situação em que o auxílio emergencial está sendo capitalizado por Jair Bolsonaro, mas a gente tem uma oposição ali dentro do Congresso lutando para que esse auxílio seja pago por mais tempo por conta da pandemia. Mas é claro que esse benefício pode continuar sendo capitalizado para Jair Bolsonaro. Então, assim, qual é o papel da oposição agora? O que a oposição precisa fazer? O problema da oposição é que, na verdade, se a gente olha o tabuleiro, né, político, a gente sempre tem um grande drama que se chama Centrão. Né? O Centrão tem a maioria dos votos, o Centrão é decisivo, né? E o Centrão, para onde o Centrão vai, você tem o establishment se mantém. Né? Então, o que a gente chama de oposição, né, hoje ela está resumida a um número muito modesto, né, cada vez menor de partidos e de parlamentares. Acho que eles desempenham um papel importante, mas nesse xadrez político eu acho que, assim, como passar por cima do Centrão é a grande questão. Eu acho que essa foi a grande questão, inclusive, durante toda a nossa nova república, né, quer dizer, desde a redemocratização.